Chegamos com mais um episódio do Nutrição Sem Filtro. E com vocês, novamente, a apresentadora, né? Chega, né, gente? Voltei a ser a nutricionista. A Jéssica está de volta para o episódio de hoje, né, Jéssica? O que a gente preparou? E a gente preparou uma coisa muito legal. Depois dos 35 anos, é uma pergunta que a gente mais vê no Google. Fica mais difícil de emagrecer? E com vocês, né, meus dois maravilhosos, Dr. Renato Cipli e doutora Jaqueline Tedin, que vocês já conhecem, né, pra gente falar desse tema, que hoje também é uma dúvida minha. Eu tô chegando aos 34 anos. E aí? Essa frase é uma das frases mais pesquisadas na internet e a gente vai responder isso sem romantizar, sem promessa milagrosa e sem papo de Instagram. Jaque, o que realmente muda no corpo da mulher depois dos 35 que interfere no emagrecimento? Então, muitas vezes o que acontece? O Renato também deve receber no consultório. Sim. E a gente sempre recebe assim, conforme a gente vai envelhecendo, emagrecer fica mais difícil, não é? É muito comum a gente ouvir essa palavra, só que não é mais difícil, é diferente. Né? Quando você está com 15 anos, o seu corpo é sua resposta hormonal é uma, seu metabolismo, sua taxa mitocondrial, tudo é uma. Né? Quando você passa dos 35, 40, menopausa, pós-menopausa, são etapas diferentes. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Né? A dieta, ela marca etapas da nossa vida. Então, quando a gente pega uma recomendação, inclusive, né, uma recomendação para 15 anos é uma coisa, né, Renato? Com certeza. Se a gente for lá pegar uma recomendação de minerais, de nutrientes para uma menina de 15 anos é uma coisa, de 20 outra, de 30 é outra. Então, a mulher, após os 35 anos, o que ela está começando a viver? Oscilações hormonais, né, estrogênio, progesterona, LH, tudo isso daí começa a borbulhar, porque vem chegando perto o período aí da perimenopausa, climatério, isso tudo interfere muito e hormônio interfere muito na resposta metabólica da mulher. A mulher também, o nosso corpo, digamos, ele não tá mais tão novo, né? Então, Sim. assim, aquilo que a gente foi fazendo, a gente vai colhendo, né? Sabe aquilo que você planta, você colhe? E aí a gente começa a falar do corpo mais inflamado, né? Então, acontecem várias alterações intestinais, que têm reflexos tanto hormonais. Então, assim, quando a gente fala de uma mulher após os 35 anos, aquela dieta que você vai pensar só em corte de calorias, ela pode até funcionar ali nas primeiras semanas, mas depois não funciona mais se você não reorganizar a casa. E é por isso que muita mulher, ela sente e fala assim, depois dos 35 ficou diferente. Por quê? Porque ela está usando o método errado. E depois dos 35, o cortisol, ele diminui também? Então, na verdade, a gente vai ter alterações aí hormonais envolvidas com cortisol, com própria insulina. Na verdade, o cortisol, o hormônio do estresse, ele vai aumentar, né? Então, a gente tem essa demanda hormonal que também tem impacto. E não só o cortisol, que a gente fala muito sobre o estresse, mas eu tenho certeza que o Renato também pega, né? A má alimentação, sono, intestino, o que faz? Traz uma resistência à insulina. E isso tem um impacto imenso para o processo de emagrecimento. E aí a pessoa, ela quer o quê? Vamos cortar caloria, né? Para emagrecer. Só que aí você precisa, talvez, organizar uma resistência à insulina, melhorar o intestino, diminuir um cortisol antes de pensar na perda de peso. Entendi. Doutor Renato, por que tanta gente depois dos 35 faz dieta, treina e mesmo assim não emagrece? Pois é, ela falou muito das mulheres e eu também ouço muitos homens reclamando sobre isso, né? Chegam lá com 35, 40 anos de idade e reclamam aquela barriguinha que não consegue perder mais, aquele aumento de peso que é muito mais difícil perder atualmente do que ela lá aos 18, 20 anos de idade. E o que muda muito também é a questão de estilo de vida de cada pessoa, né? A pessoa, às vezes, aos 18, 15, 20 anos de idade, era muito ativa, né? A pessoa jogava, falando dos homens, né? Jogava um futebolzinho no final de semana ali, faziam uma atividade durante a semana também, talvez não tinham carro ainda, andavam muito mais a pé, faziam muito menos de coisas de carro, né? Não eram casados, sem filhos ainda, então costumavam ser muito mais ativos. Depois, aos 35, 40 anos, já casam, não jogam aquela bolinha mais, a diversão deles já é um churrasquinho, uma cervejinha no final de semana, então o estilo de vida também compromete muito isso, esse ganho de peso, né? Não só a idade, claro, com a idade também, um homem de 20 anos tem hormônios testosterona muito mais altos do que homens de 35 e 40 na média, né? A parte hormonal também influencia, mas também a questão do estilo de vida. Então, por que muitos treinam assim aos 35 e não emagrecem? Porque mesmo treinando,
4, 5 dias por semana, 1 horinha na academia, esse gasto de energia que eles têm atualmente fazendo isso não chega a ser o mesmo que eles tinham aos 20 anos de idade, sendo muito mais ativo, fazendo tudo a pé, né? Tendo mais diversões em relação à atividade física e, às vezes, também a questão do que eles comem atualmente, né? Então, atualmente, talvez, com essa idade, a diversão deles é o quê? Uma pizza, um churrasco no final de semana, enquanto mais jovens, talvez não fosse isso. Então, além da mudança hormonal, metabólica e fisiológica, a questão de estilo de vida também muda muito. E aí também tem as dietas restritivas, a perda da massa magra com dietas restritivas, muito cardio, pouca força, não é? Isso acontece muito, né? A pessoa tá lá acima do peso, quer perder a barriguinha, quer secar um pouco, o que ela faz? Aí ela faz uma dieta ali muito restritiva, corta carboidrato, aí com isso ela pode até perder muito peso rapidamente, talvez ela perca ali uns 10 quilos em pouco tempo, mas talvez desses 10 quilos ela pode perder 2, 3 quilos de massa magra. Isso vai comprometer muito o metabolismo dela também, né? Porque a gente sabe que quanto menos massa magra a pessoa tem, mais lento fica seu metabolismo. E a gente tem, né, Renato, uma cultura, né, só te cortando, que é a cultura do quê? A emagrecer, o que a gente precisa fazer para emagrecer? Automaticamente. Dieta. Dieta, cortar coisa. Cortar coisa e normalmente cortar carboidrato, né? É o que acha que funciona. A pessoa né? fala assim, é só... E tem aquele famoso ditado, é só fechar a boca. É o que a gente ouve, né? É só fechar a boca, então é só você parar de comer. Só que não é bem assim que funciona. O que você vai parar de comer? O que isso vai ter de resposta metabólica no seu corpo? A cultura pelo peso na balança, né, Renato? Sim, exato. Né? Então, assim, você tá perdendo gordura, porque emagrecimento é perder gordura, não é perder água, não é perder músculo. E isso, quanto mais velho você vai ficando, mais tem impacto no seu corpo, né? Então, se você perde uma massa magra, além do aspecto não ficar legal no corpo da mulher, vem a flacidez, vem tudo aquilo que incomoda a gente que é mulher, isso também faz com que a sua resposta metabólica seja menor. Então, eu acho que também essa cultura do emagrecimento, fecha a boca, que nem agora o pessoal usando muitas canetas emagrecedoras. Sim. Mas não tô com vontade de comer, não vou comer e vai emagrecer. Tá, você vai ficar magro, mas vai ficar com saúde, vai ficar com um perfil de composição corporal legal. E depois, como é que vai ser isso? Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em emagrecimento, a gente precisa entender que tem envolvido uma doença chamada obesidade e toda doença precisa de um tratamento, né? Que não é rápido assim. Que não é rápido, que você tem que olhar todas essas variáveis, né? Então, assim, a pessoa vai lá e se pesa. Beleza, você se pesou. Mas você sabe quanto de massa magra você tem? Quanto que tá a sua taxa óssea? Porque aí, se é uma mulher de 40 anos, 40 e pouco, a osteopenia, a osteoporose chegando aí. Você tá preocupada com isso? Deveria. Exatamente. Dietas restritivas fazem a pessoa perder massa magra, mas massa magra não é só músculo. Osso também é massa magra. E aí também você não tem muita força nem para malhar. Porque a dieta é tão restritiva que você perde toda a força até para fazer exercício. Fazendo um treino ali submáximo, sem intensidade suficiente para te fazer gastar energia realmente. Então, não consegue mais ter voltar àquela composição corporal anterior, né? Então, vai ficar, às vezes, leve, mas um leve com muita gordura e pouca massa magra, né? Então, depois dos 35, emagrecer sem preservar músculo é receita para o fracasso? Certamente é. Você tem que emagrecer, mas fazendo acompanhamento com a questão da sua composição corporal, saber o quanto que você está perdendo de peso, mas você tem que pensar em perder peso de gordura e não de massa magra, tá? A questão da massa magra você tem que, pelo menos, manter e, se possível, até ganhar massa magra nessa idade. Então, dá para dizer que dieta restritiva é um dos maiores sabotadores do emagrecimento depois dos 35. Acho que em qualquer idade, né? Mas nessa fase a gente vai ter uma perda maior, uma né? consequência pior, né? Maior, consequência vai ser pior nessa idade, certamente. Exatamente. Porque, assim, a dieta restritiva, qual é o problema da dieta? Assim, na verdade, se a gente for falar, qualquer dieta tem uma restrição. Sim. Né? A gente precisa ter uma restrição, especialmente quando a gente fala de emagrecimento. Só que, assim, essa restrição, ela não pode lesionar, né, o seu corpo. A gente sabe que a gente tem o nosso metabolismo basal, né, o nosso metabolismo energético. Quando a gente vai montar uma dieta, a gente nunca faz essa dieta com um cálculo abaixo desse metabolismo basal. Por quê? Porque o nosso corpo, gente, ele vai fazer de tudo para te manter vivo. Tudo para te manter vivo, né? Às vezes a gente fica chateado com o nosso corpo, mas ele faz de tudo para manter uma coisa chamada homeostase. Então, se ele começa a perceber que você tá emagrecendo muito rápido, ele faz uma resposta adaptativa, né? Exatamente. E aí ele cai essa taxa metabólica basal. Então, você começa a fazer uma dieta muito restritiva, ele aciona esse alarme. Aí, daí a pouco, aquela dieta que você está fazendo, sei lá, não sei, de 1000 calorias, ela não serve.
Por quê? Porque o seu corpo já adaptou para viver com 800. Aí você vai ter que se adaptar para fazer uma dieta de 700. Aí, daí a pouco, ele se adapta para aquilo ali. Imagina, daqui a pouco você vai estar comendo o quê? E quem que vive com isso só, né? E quem vive com isso só? E quem vive só vai ter fazendo energia dieta pra de nada, segunda a vai segunda? ficar estressado, cansado, sem energia pra nada. Exatamente. E aí a gente fala assim, é só a magreza que você quer? Ou você quer uma unha bonita? Um cabelo bonito? Uma pele bonita, Uma né? pele bonita. É só magreza? Porque, assim, isso tudo conta pelo que você consome. Ah, mas aí eu vou tomar polivitamínico, suplemento. Intestino inflamado, meu amor, não vai absorver o polivitamínico aí caríssimo que tu vai comprar. Né? Não vai. E você tá estressando o seu corpo. As pessoas acham que estresse é estresse só de trabalho. Mas quando a gente dá menos caloria para o nosso corpo, quando a gente fica horas sem comer, o nosso corpo, ele entra em estágio de estresse metabólico, não é, Renato? Exatamente isso, porque tá faltando nutriente, né? Tá faltando básico, Tá né? faltando básico. Então, o estresse metabólico vai ter consequências não só na questão estética, como funcional da pessoa também, né? Tá para trabalhar, cognição, tudo vai ser prejudicado. E o problema, então, não é a força de vontade, é a estratégia errada para essa fase da vida. Exatamente. É a pessoa querer emagrecer utilizando fórmulas antigas e não visualizar aquele momento que ela tá. Tanto é que, se você pega uma mulher, por exemplo, eu peguei uma mulher que tem 35 anos. Eu vou trabalhar com ela determinadas coisas. Peguei uma mulher no climatério, é outra. Peguei uma mulher na menopausa, é outra. Peguei uma mulher na pós-menopausa, é outra. São nutrientes diferentes, são estratégias metabólicas diferentes. E é por isso que o quê? Que essas mulheres vão emagrecer e vão manter seu peso e manter sua saúde, que é o mais importante, né? Não é o emagrecimento por conta própria, mas cada fase da vida, né? O Renato me corrija se eu estiver errado, a gente vai aplicar estratégias diferentes. Então, não é mais difícil, é que provavelmente você tenta emagrecer com aquelas fórmulas que você usou no passado. E também a pessoa tá inflamada, tem compulsão, aí tem o efeito sanfona, Tem né, tudo doutora? isso. Tudo isso. E a pessoa tem que ter um entendimento que aos 35, 40 anos, ela não vai emagrecer tão rápido quanto ela conseguia aos 20, né? Muita gente fala, não, aos 20 anos eu fechava a boca 2 semanas, dava uma corridinha ali e já perdia meus 5, 6 quilos. Hoje não é mais assim. Realmente não é. O corpo muda, o metabolismo muda, então a pessoa tem que ser um pouco mais paciente também. Mas a idade, né, traz experiência pra gente também e sabedoria, né? Então a pessoa tem que saber lidar com isso melhor também, né? E o metabolismo adaptativo e a perda muscular, doutor Renato? Então, acontece, né? Conforme o Jaque falou anteriormente, quando a pessoa vai reduzindo a quantidade calórica que consome e os macronutrientes também, o corpo inicialmente vai perder peso, mas chega um momento que existe uma termogênese adaptativa. O que é isso? O corpo para de gastar, reduz o seu gasto energético para fazer uma preservação, né? Porque a gente evolutivamente, ao longo de milênios, o que aconteceu? O ser humano acumula gordura como uma forma de reserva energética para situações de privação, né? E nosso DNA não mudou muito desde então. Então, o que o corpo entende? Que se você está fazendo uma privação de energia, você está tendendo a morrer, porque você está ficando sem energia, então seu corpo está morrendo. Então, o que o corpo faz como uma forma de se preservar? Gasta menos energia para que ele perca menos peso e se consiga manter vivo por mais tempo. Lógico, em épocas de privação, como há milênios atrás, isso era ótimo. Mas em épocas de abundância como hoje, isso joga um pouquinho contra a gente, né? Porque a pessoa quer comer e não consegue emagrecer por conta disso. Mas tem que entender que o nosso DNA não mudou tanto assim, né? Então a gente tem que entender que a gente é um ser antigo que está evoluindo e que é um ambiente que mudou. Mas a gente tem que se alimentar não com esse excesso de alimentos que existe hoje em dia, e sim como o nosso DNA se programou a ser, né? Comendo menos para não engordar tanto assim. Se vocês tivessem que resumir o que funciona de verdade para emagrecer, eu tô com 34, vou fazer agora. O que funciona de verdade pra gente que tá chegando aos 35 anos? Olha, vou dizer aqui, depois Renato vem me complementa ou diz a visão dele. Eu acho que a primeira coisa é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Se o seu corpo não está conforme você quer, você tem que fazer uma revisão dos seus hábitos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O nosso corpo é a consequência dos nossos hábitos, do nosso estilo de vida. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu tô acima do peso, eu tô com uma gordurinha localizada, ou eu tô flácida. Então, pare e olha os seus hábitos, né? Olha o seu estilo de vida. Que horas você tá indo dormir, que horas você tá indo acordar, como é que tá o seu sono, tem um peso super gigantesco, sua prática de atividade física, né? A sua alimentação, você tem esse cuidado, olha, eu vou alimentar porque eu vou nutrir o meu corpo, isso é importante para mim, ou eu vou comer o que dá, né? Então, assim, acho que o primeiro ponto é você fazer essa reflexão. O segundo ponto é você entender que tudo é uma construção, né?
uma casa a gente não constrói do dia para a noite. Né? E também você não vai chamar qualquer pessoa para construir sua casa. Atenção nisso, né? Eu tô lá fazendo a minha sala, eu não chamei qualquer engenheiro e qualquer arquiteto, nem tampouco fui eu lá fazer. Então, assim, a gente tem que ter suporte, a gente tem que ter profissionais para que nos ajudem nessa construção. E que é uma construção diária, de pouquinho em pouquinho. Então, assim, eu quero ter um corpo melhor. Então, eu tenho que investir nisso. O que eu posso investir hoje? O que eu posso modificar? Né? Exames sanguíneos são super importantes. Vai lá, mulher, homem, vê como é que estão suas taxas hormonais. A gente precisa trabalhar. Tem carência nutricional? Tem ponto de inflamação? Né? É primeiro tratar. E aí, depois, a gente começa a avaliar quais são os melhores protocolos que a gente tem para aplicar. Porque a gente tem vários, né, Renato? É o que Muitos você protocolos. sempre fala, né? Comer melhor, não comer menos. Exatamente, é você olhar para a qualidade. Porque, assim, depende muito de quem você quer. Você quer ser uma pessoa mais saudável e ter um corpo bonito ou você quer ser magro por ser magro? Né? Eu nunca gostaria de ser magra por ser magra. Eu gosto de ter o peso que eu tenho hoje. Eu me considero uma mulher magra, mas eu quero ter um cabelo bonito, eu quero ter uma unha, eu quero ter energia para brincar com a minha filha. Mas você é magra e saudável. Exatamente, mas eu não poderia risco à minha saúde. Mas eu acho que é isso, é você pensar, o que que você quer? Ah, eu quero começar a construir um corpo melhor. Então, comece colocando tijolinho por tijolinho. Exatamente. E a pessoa também tem que ter expectativas reais, né? Que eu já atendi, assim, mulheres um pouco mais velhas, na faixa dos 50 anos de idade, e, assim, me levavam foto de blogueira, eu falei assim, eu quero ficar assim, sendo que a pessoa já tinha mais de 50 anos, né? Começou a fazer atividade física recentemente, há pouco tempo, e se comparava com uma blogueira de 25, 30 anos. Então, assim, expectativas reais são muito importantes também, né? A gente tem que ter essa noção e ter consistência, né? Como ela falou, nada muda da noite pro dia. Pode ser que você leve aí um ano para mudar um pouquinho sua composição corporal, ou 2 anos, ou 3 anos, que seja, mas tem que estar sempre evoluindo, não pode ter altos e baixos. Se você coloca uma expectativa muito alta, você vai fazer uma dieta da moda, que vai restringir tudo, talvez você perca peso rapidamente, mas esse peso não vai ser somente de gordura, e sim de massa magra também, e não vai ser sustentável. O que a gente mais vê é isso, a pessoa consegue perder 10 quilos de peso, mas daqui 1 ano, 2 anos, ela conseguiu manter? Não, ela reganhou 10, 15 quilos E eu acho depois. que isso acontece muito, e o Renato também pode falar, percentual. Eu chego assim, às vezes o paciente chega para mim e fala assim, já que eu queria chegar no percentual de 10%, eu falo, você vai pagar o preço de ter o percentual de 10%? Ah, vou, beleza, porque é treinar direitinho, é comer direitinho, é muitas vezes fazer dieta de segunda a segunda. E aí, às vezes, a pessoa fala, não quero ser assim tão radical, né? Tão Exatamente. saudável. Então, a gente também tem que aceitar isso que o Renato falou, é sustentável. Aquilo ali se sustenta para você, para sua vida ali, que não é uma blogueira, que às vezes é uma mãe de 2 filhos com 3 empregos, que sai 6 horas da manhã e volta 10 horas da noite. Verdade. Então, a gente também tem que entender isso. O que é sustentável na sua vida? Semana passada, eu estava atendendo uma paciente que ela falou assim, eu gostei muito de você porque você encaixou a dieta na minha vida. Mas esse é o papel do nutricionista. Às vezes, existe a melhor opção, só que a melhor opção não se encaixa na sua vida. Que a gente vai dar a opção que você consegue realizar. Porque a que você consegue realizar já vai trazer resultados. Então, é muito sobre isso. E depois dos 35 anos, qual a importância da gente ter um treino como base? Porque só a dieta, pelo que vocês sempre falam, não adianta. Sim. Por exemplo, eu tô nessa ida e vinda de dieta, né? Emagreci de novo agora, fechei a boquinha, né? Depois das festas de final de ano, tá vindo carnaval. Uhum. Então você quer sair mais bonitinha, né? Sim. Eu perdi agora 12 quilos mesmo. Eu tinha perdido 16, recuperei, voltei. Uhum. Mas assim, fazendo sempre o que a doutora Jaqueline falou. Comendo bem, mas comendo menos. Comendo Sim. menos besteira, né? Só que eu não fui pra atividade física ainda. Sim. E eu acho que daria um pulo, um salto mortal pra dieta que eu tô fazendo. Sim. Então, qual a importância da gente treinar? Ter o treino como base? Então, a importância é fundamental, né? Porque a partir dos 30 anos já, não tem uma idade específica, mas digamos por volta dos 30 anos, a gente começa a perder massa muscular a partir de cada década, né? Tem estudos que mostram que a gente perde 5, 8, até 10% da sua massa muscular de que você tinha aos 30 anos até o fim da sua vida. Então, se você mantiver uma atividade física, treino de força, né, musculação constante, você evita essa perda de massa muscular, a chamada sarcopenia, né?
que é uma coisa natural do ser humano, mas a gente tem que lutar contra isso. Então, a atividade física de força, né, a musculação, vai fazer que você mantenha a sua massa muscular, ou pessoas destreinadas, pessoas que não têm o costume de treinar, até ganham massa muscular depois de 30, 40, 50 anos, tá? A pessoa pode até ganhar massa, lógico, se a pessoa for um jovem muito treinado, é difícil que ela ganhe massa. Uma pessoa que nunca treinou na juventude, tem pouca massa muscular ainda, ela consegue desenvolver aos 30, 40, 50 anos. E você, com mais massa muscular, o metabolismo se mantém mais ativo, né? Então, digamos que você é uma pessoa com pouca massa muscular, então seu limite, seu teto de metabolismo basal é comer 1.200, 1.400 calorias. Talvez você com mais massa muscular, você pode aumentar isso para 1.600, 1.700, 1.800, entendeu? Então, você tem uma margem maior, digamos, até para errar algumas vezes, né? E além do treino de força, é fundamental que a pessoa também faça uma atividade aeróbica. Para quê? Melhorar seu VO2, né? Que isso é um preditor de longevidade, fundamental, né? Saúde cardiovascular. E também você fazendo mais atividade aeróbica, você constrói mais mitocôndrias no seu músculo, tá? Então, fica o músculo mais capaz de queimar gordura. Tá, então é fundamental. Atividade aeróbica pode ser uma caminhada. Pode ser uma caminhada, uma bicicleta, uma esteira. Então, tudo que você fica ofegante ali, né? Se você aí de casa falar, hoje eu não tenho como ir malhar. Você pode fazer uma caminhada. Sim, né? uma caminhada, uma alta intensidade, né? Não é aquela passeio no parque que você está confortável conversando. Mas ficando ofegante, batimento alto, já vale como um aeróbico, né? E a recuperação importa tanto quanto o treino? Importa tanto quanto o treino, né? A gente sabe que depois de 35, 40 anos, nossas articulações não são mais as mesmas, né? Nosso músculo também não. Então não adianta a pessoa assim, comecei agora, botar o máximo de carga que eu consigo e se lesionar e ficar parado aí 2, 3 meses por causa disso. Então a pessoa tem que ter constância também no treino, tá? Então assim, vai devagar, vai se adaptando, né? Ganhando força aos poucos e vai aumentando a carga conforme seu corpo suporta. Não adianta você querer botar toda a carga do mundo ali, se lesionar, machucar um joelho, um ombro e depois ficar parado por 6 meses, um ano por conta disso, né? Então, realmente, a recuperação é fundamental nessa idade também. E não só a recuperação de tempo de recuperação, mas o que a gente come também é fundamental para essa recuperação, né, Jaqueline? A gente sabe disso. Para ganhar massa magra, tem uma proteína ideal? Não só proteína, né? São todos os macronutrientes. A gente tem muito essa ideia de que tem que ser a proteína, mas o seu aporte de carboidrato tem que também estar ali, especialmente após os 35, 40 anos. A gente precisa ter o aporte ideal aí, né? E não só... as pessoas pensam muito em proteína, mas se o carboidrato não estiver legal, seu músculo não vai crescer. Não vai crescer. Então, assim, é um conjunto de coisas. Então, eu sempre falo assim, quem está começando sozinho, comece a melhorar a qualidade da alimentação. Esse é um ponto. Agora, se você quiser resultados mais específicos, não tem jeito. A gente tem que sentar e calcular, né? Calcular, cada macronutriente, calorias totais. Eu quero fazer uma pergunta minha mesmo. Sim. Eu percebi, depois dos 30 anos, a gente cria uma pochetezinha aqui, Uhum. né? E eu tava lendo sobre o tema, né? Sobre os 35 anos, eu vou chegar aos 34 agora. E eu percebi que é mais difícil de perder essa gordura que a gente tem aqui embaixo da barriga. Barriga nem tem muito, mas essa pochetezinha é difícil de perder. O que a gente faz para perder isso, além da alimentação? Porque o que eu tava lendo, que eu perguntei até do cortisol, né? Que o cortisol ajuda muito a você manter isso aqui. O cortisol, a resistência à insulina, o tipo de alimentação que você está comendo. Você não ia ao banheiro, né? Então, assim, se você consome muito carboidrato simples, Sim, vai acumular ali. Vai acumular ali, não tem jeito. Se você bebe álcool, vai acumular ali. Se você é sedentário, né? Não está fazendo exercício, e exercício, né, para essa região, até onde eu sei, é alta intensidade. É fundamental, alta intensidade. É fundamental. Então, assim, o que eu faço para perder a pochete? A gente pode até fazer um tema sobre o pochete. Sim. Né? É você olhar os parâmetros. Tem uma resistência à insulina aí? Qual é o tipo de alimentação? Sua rotina alimentar é de baixo índice glicêmico? Tem fibra? Né? Você é uma pessoa que tem constância alimentar ou é aquela pessoa que hoje faz dieta e amanhã acabou a dieta? Porque essa pessoa que faz dieta e a outra hora joga dieta é a pessoa que vai ter gordura aqui. É a pessoa que é inconstante. Não vai queimar aquilo ali. Isso aqui não se queima com 15 dias. Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Com essa gordurinha aqui, é que a gente conhece a primeira que volta, né? E a última que vai. Então, justamente o que a Jaqueline falou. Aquela pessoa que faz a dieta de segunda a quinta, segunda a sexta e chuta o balde no final de semana, ela consegue queimar um pouquinho da gordura do corpo, aí dá aquela jacada no final de semana. Pra onde que essa gordura vai? Pra cá. Aí ela faz uma dieta mais 10 dias bonitinha, vai queimar, só que aqui vai ser a última a queimar. Então, você vai queimar o restante, aqui vai ficar. Jacou de novo, depois de 15 dias, vai vir pra cá. Então, fica até desproporcional. Às vezes, você faz medidas com dobras, tríceps tá fininho, né? Dobra de coxa tá fininha, peitoral fininho. Aí, você vai ali no abdominal,
tá aquela dobra mais grossinha, aquele bacon ali, porque é justamente isso. Não existe a constância da dieta. Aqui é muito sobre constância, né? Mas a gente pode trazer esse tema. É importante esse tema também, é interessante. Esse tema me incomoda. Esse tema eu adoro. Eu tô com um personal amigo meu, né? Ele me deu até de presente. Jéssica, eu vou te dar uma série, vai na academia, faz. Porque ele não pode ficar comigo e tal. E nem eu tô podendo agora. Mas eu falei com ele assim. Aí ele falou, já se matriculou na academia? Eu falei, mas eu não gosto. Ele falou, então eu vou fazer uma caminhada pra você começar a se adaptar nesse ritmo de, né, de fazer alguma atividade física e vai pra academia, porque pra perder a pochete você tem que malhar. Pra quem não treina, você tem que começar a fazer uma coisa que você gosta. Depois, você passa pra academia, o que é mais Eu mandei importante. uma foto da Virgínia pra ele e falei assim, como eu faço pra ficar assim? Ele, primeiro, é muito veneno. Sim, né? nunca se compare. É muito veneno porque a gente se compara. Porque o que a gente mais vê na internet são mulheres muito Mas aí você tem que lindas. se perguntar, você pagaria o preço que ela paga? E ela paga um preço Ela muito paga um alto. preço muito alto. Eu te perguntando aqui, você pagaria? Não. Então, Pois você é. não pode usar a foto da Não. Virgínia. Acabou aí. A Acabou dieta aí. dela é muito restritiva, Então. malha muitas vezes por dia. Então você pega uma outra referência. É uma uma referência que você possa mais se adaptável visualizar. à minha... É verdade. Entendeu? Mas eu tô falando que ele riu. Aí eu falei assim, isso aqui é sua academia? Ele, claro que não. Isso aí tem todo um Sim. acompanhamento maior por trás. Exatamente isso. Né? Depois dos 35 anos, emagrecer sob cuidar do corpo, não punirei. Né? Exatamente, né? Então, Eu acho assim, que não é só depois dos 35. é sempre, né? É sempre. Você amar você, né, Renata? É você se amar. Então, assim, cara, eu quero ser saudável, eu quero me amar e pronto. Eu acho que é isso. Não é só depois dos 35. Eu acho que é sempre. É você colocar seu amor e colocar sua saúde como uma prioridade. Exatamente. E é o que eu digo também, os pacientes chegam lá, mas nessa idade é mais difícil, né? Eu falei, pois é mais difícil, só que depois de 35, 40, você tem mais vivência de vida, então você tem que ter mais juízo também. Então cuide melhor do seu corpo, gente, né? vai ficando cada vez mais. Cada vez Você não mais. começou agora com 35, vai começar com 40. Espera 45 não, meu amor. Não espera 50 não, porque o grau de dificuldade é igualzinho fase de jogo de videogame. Quanto mais na frente tá, mais difícil fica, né? Só tem desafio, né? E mulher tem todos esses problemas hormonais, tem tudo, tem filho, tem... Não que os homens não tenham, né? Mas a gente tem uma carga emocional muito maior, né? Então, às vezes o emocional acaba entrando também dentro disso. Então, realmente, não deixem pra depois o que vocês podem fazer hoje, porque cuidar da alimentação é muito importante pra autoestima e pra tudo que a gente faz, né? Se você tem mais de 35 anos e não sente que nada funciona, talvez o problema não seja você. Existe um jeito certo de emagrecer para essa fase da vida? Olha, para cada pessoa a gente vai ter uma forma diferente, né? Mas existe o jeito certo sim, né? A gente tem, como a gente falou anteriormente, mais constância e mais dedicação e abrir menos exceções. Assim vai ser muito mais fácil. Bom, se esse episódio fez sentido pra você, se você se identificou, compartilha, segue a gente no Instagram, segue o Renato, segue a Jaque, me segue, que vão ter muitos mais conteúdos legais pra você. E eu acho que faz todo sentido a gente falar de um assunto como esse. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Nutrição Sem Filtro. E se inscrevam no canal do YouTube, né? E se inscrevam no canal do YouTube também. E sigam também. E quem tá com a gente aqui, patrocinando a gente, é o Estúdio Realize, gente. Então, se você tem um podcast, se você tem esse sonho, assim como a gente, que planejou isso tudo aqui para que você assista aí de casa, a gente tem o Estúdio Realize aqui, que fica aqui no Cadima, e é um estúdio maravilhoso, a gente tem uma assistência profissional maravilhosa.